Apesar do anúncio de quase 341 bilhões de reais para a safra 22-23, esse valor não deve cobrir todos os custos da temporada. De acordo com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, o setor precisa de mais recursos. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com o gerente do Departamento Técnico Econômico da FAESP, o Cláudio Brizolara. Boa tarde, Cláudio. Obrigada pela sua companhia aqui no Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. É um prazer conversar com vocês. Cláudio, qual que é a avaliação da FAESP sobre esse valor disponibilizado para a safra 22-23? Você acha que vai ser possível atender a demanda do setor? Olha, a nossa avaliação é que do plano é muito positiva, né? O Ministério da Agricultura, o Ministério da Economia fizeram um bom trabalho, a gente sabe da dificuldade que foi alocar esses recursos, então o trabalho feito é de se parabenizar. Agora, o problema é que a gente sabe que o custo das nossas lavouras, né, dos produtores, enfim, o custeio da pecuária aumentou muito e serão necessários mais recursos, né? Agora, o produtor ele não se abastece só de recursos do Plano Safra, ele também utiliza recursos próprios e busca recursos em outras fontes, em revendas, em agroindústrias, né, em operações de barter. Então ele vai ter que buscar mais recursos, né, nessas fontes, né, ou utilizar taxas de juros livres. Então o que nós gostaríamos é que o produtor, logicamente, tivesse mais recursos com taxas de juros controladas, né, para o seu custeio. Mas a gente sabe, né, que isso não é fácil, né, então a nossa avaliação do plano foi positiva, mas a gente sabe que os recursos não vão atender plenamente às necessidades do produtor, como é, logicamente, a avaliação até do próprio Ministério da Agricultura, né, que estimava a necessidade dos produtores no custeio em torno de 740, 750 bilhões para esta próxima safra. E o volume de recursos, né, com juros controlados para essa safra é 18% maior que na temporada passada. O que isso significa para o produtor rural na prática e como fica o acesso a esses recursos? Esse é o ponto, Priscila, né? O governo fez uma ginástica, né, para tentar alocar mais recursos, né, para o setor e nesse movimento, né, se conseguiu ampliar mais os recursos com taxas de juros livres. Os recursos com taxas de juros controlados aumentaram 18%, mas, por outro lado, os recursos com taxa de juros livres aumentaram 69%, né? Isso permitiu o governo programar 90 bilhões a mais para o Plano Safra, só que esse crescimento veio mais, né, de linhas que vão ser ofertadas com taxas de juros livres, né, que tem um custo maior para o produtor. Enfim, são taxas maiores que levam o produtor a ter um custo financeiro maior das suas lavouras, tá? Então, essa é um ponto negativo, vamos dizer assim, mas foi a equação que se encontrou para tentar aumentar o volume de recursos disponibilizados no âmbito do plano, né? Então, é um ponto negativo, mas a gente, enfim, entende a necessidade do governo e foi o que foi possível, né? Agora, o custo financeiro, né, do custeio das lavouras vai ser maior, né? É claro que a taxa de inflação está mais alta e, portanto, a taxa de juros real talvez se modifique, isso vai depender dos próximos meses, mas o ponto é que o produtor vai gastar mais, né, com o custo financeiro para conseguir produzir nesta próxima safra. Agora, sobre as taxas de juros, a gente viu um reajuste no Pronaf e no Pronamp, e que mesmo assim ficaram abaixo da Selic. Como é que a FAESP enxerga a demanda para os pequenos e médios produtores? Foi um ponto positivo nesse plano safra, pensando nesse quesito? Sem dúvida nenhuma, né? Ficou evidente que o governo privilegiou os recursos para a pequena e média agricultura, para o Pronaf e para o Pronamp, mudou as subexigibilidades, né, que é o que nos permite alocar mais recursos, né, para esses programas. Então, o governo conseguiu manter taxas menores, né, para o Pronaf e Pronamp, para a pequena e média agricultura, né, e conseguiu também elevar de forma significativa os recursos para esses produtores. Então, sem dúvida, esse é um ponto alto do plano, né, que o governo conseguiu continuar privilegiando a pequena e média agricultura. A elevação de taxas maiores que a gente teve foi no que a gente considera demais produtores, os grandes produtores, onde a taxa foi para 12%
ao ano, né? E, ao mesmo tempo, na agricultura familiar, a taxa ficou em torno de 5% a 6%. Então, de fato, o governo está privilegiando a pequena e média agricultura e isso é muito favorável. E, na sua opinião, o que ainda poderia ser feito para contemplar todos os produtores, pequenos, médios, grandes e também o setor? Olha, o que nós precisamos fazer, eu acho que é desenvolver mais o mercado privado de crédito no Brasil, né? A gente sabe que o governo tem dificuldades fiscais e não vai conseguir, né, eternamente ficar elevando esse orçamento e subvencionando taxas. Então, a gente tem que buscar aí uma estabilização da economia brasileira e, com isso, desenvolver mais o mercado de crédito privado para que novos financiadores, né, busquem emprestar recursos para os produtores. Então, a gente tem mecanismos aí que estão hoje sendo aprimorados, como a CPR, enfim, outros instrumentos de crédito, e a gente precisa aprimorar ainda mais esses instrumentos e fazer com que eles cheguem também ao pequeno, médio agricultor, né? Não sejam utilizados apenas por grandes produtores. Então, eu acho que fatalmente a gente vai ter que desenvolver muito o mercado privado para atender os produtores, porque o governo, né, e a arrecadação do governo não cresce na mesma proporção que o agronegócio brasileiro. O agronegócio tem crescido muito, precisa de mais recursos e nós temos que encontrar alternativas para financiar o desenvolvimento desse setor. Agronegócio pujante aqui no Brasil. Obrigada, viu, pela sua participação. Com certeza. Uma boa semana para você. Obrigado, Priscila. Eu que agradeço. Boa tarde.